E aí, pessoal? Beleza? Espero que vocês estejam bem, que tenham passado bem desde o nosso último vídeo. Espero que vocês tenham visto, que a gente conversou um pouquinho aqui sobre os livros do Ademir Assunção e da Amor Ribeiro. Espero que vocês os leiam e comentem aqui, escrevam para nós. E hoje a gente está aqui com mais um pub e com esse livro Coração Cansado, publicado pela Penalux e da Micaela Mick. No Facebook acho que ela está como Mick. Micaela Schimedel. Ela vai ter que me explicar como pronuncia o nome. Mas então hoje a gente vai conversar sobre esse livro aqui um pouquinho, tá? Não sei se vocês leram, espero que tenham lido. Se não leram, comprem e leiam a Micaela. E é isso aí, para quem está aqui a primeira vez, esse daqui é o pub. Então, o pub é um espaço onde eu converso sobre os livros que eu leio. E não é aula, não é curso, não é nada, é somente um espaço de conversa onde eu expresso a minha opinião, mas são só opiniões, né? Não é nunca definitivo e nem tem a intenção de estar expressando algo absoluto, não. É bem subjetivo realmente, é bem meu, é bem a minha experiência com a leitura. E esse espaço é para começar uma conversa, né? Para poder ter um diálogo, para ouvir a resposta dos escritores mesmo, das pessoas que leem, dos leitores. E assim talvez ampliar, né? Ampliar a minha condição como leitor, ampliar os meus pontos de vista, o meu modo de ver o mundo. E de ler, não, possibilidades de encontrar novos significados nas leituras. E sim, eu faço isso porque, né, no pessoal, eu acredito que com isso eu vou estar mais preparado, né, para receber outras visões do mundo, né, e respeitá-las melhor, né. Vou estar sempre preparado para poder observar, né, as diferenças entre leitores, entre leituras de mundo, e poder reconhecer os pontos onde a gente pode unir nossas diferenças, né. Então, por aí, é uma realmente busca pessoal, mas que não é possível sem essa troca, né? Então, eu sempre digo que o mais importante são os poetas, os livros que eu tenho a possibilidade de ler, mas também vocês, né? Também as pessoas que me leem aqui, que me ouvem e me criticam ao mesmo tempo. Tá bom? Então é isso. Então aqui é o pub. E a sigla pub é primeiro porque eu converso aqui de Londres, então tem essa ligação com o pub, que é esses bares tradicionais daqui, mas principalmente por causa da sigla, né? Então o pub é Poesia Universal Brasileira, tá? Então poesia, poemas, é o que a gente conversa aqui. Universal porque tem poetas escrevendo de todas as partes do planeta, e também escrevendo de todas as classes, né? Todas as classes sociais, de todos os gêneros, a multiplicidade de estilos, de temas. Então, universal é para tudo isso, e brasileiro porque a maioria dos poetas que a gente conversa são brasileiros. Tá bom? E a última coisa, antes da gente começar aqui a nossa conversa, né, e leitura de poemas, agradecer, né? Agradecer o pessoal que já está apoiando aí o canal, que já se inscreveu, que compartilha, que comenta, que curte, né? E principalmente, sim, né, que troca essas ideias, não? Que entram em contato comigo, que falam o que acharam, né? Onde dizem que eu poderia ter visto algo diferente, algo, né? E então, é para isso que a gente está aqui, tá? Então, valeu, obrigado. Então, vamos começar, né? Com o Coração Cansado. Então, a gente tem esse título, que é um título legal, né? Pela sintonia, né? Das duas palavras,
né, pelo número de letras que se encaixam e dando essa noção, né, de que realmente estamos tratando de sentimentos, não? Porque eu acho que coração sempre vai ter essa simbologia, né, que está mais relacionado com o sentimento, apesar de da gente ter a noção hoje em dia, né, que é algo físico, não, e que realmente não está ligado com a questão sentimental em si, não, das reações, né, hormônios e tal que a gente recebe no cérebro e tudo, mas ainda está muito ligado com a questão respiratória, né, e tudo isso, e sempre então, e na história em si, né, da literatura, do conhecimento, ela sempre simbolizou essa questão de um sentimento. Então, e cansado, eu acho que não, cansado pode ser triste, né, ou em agonia, sim, ou doente, como seja, né, talvez a gente possa ver. Então, no começo, quando a gente lê esse título, eu acho que essa é a impressão, ou ao menos são as impressões que eu tive, né, mastigando, como eu digo, o título, né, que é algo que eu gosto de fazer. E a partir daí, na verdade, vai meio que se caracterizar, né, realmente essa maioria de poemas que tratam principalmente ligados com a memória, né, ligados com a memória, com o passado. Mas sempre assim um tom assim, né, meio de tristeza, de melancolia, se a gente quiser, né, então acho que a gente pode ler um poema, na verdade, para ir se adentrando, né, no livro da Micaela. Eu acho que esse é o primeiro livro dela também. Se não me engano, está escrito em algum lugar. E eu queria começar com esse poema que está dedicado para Angélica Freitas, que é uma outra poeta, né, brasileira, e chama-se Hospital. Então, de cansado, na verdade, a gente passa por um poema que chama-se Mar Aberto, depois Visão, e a gente cai no Hospital, que também tá ligado, né, com essa coisa do coração, do cansaço e todas essas imagens. Então, vou ler para vocês Hospital. Trocar os selos da promoção do supermercado. Escolher o modelo da faca. Chegar em casa e fazer uma sopa de legumes. Descobrir que a faca corta tão bem. As cenouras como os dedos. Então, um poema interessante, né? Um poema conciso em termos de forma, né? De estrutura, como vocês podem ver aqui. Então, o livro vai seguir, né? Mais ou menos nessa característica, não? A maioria dos poemas eles são bem curtos, realmente, de 5 versos, 3 versos, né? Eu acho que somente mais para o final, talvez a gente vai ter um ou outro poema, como o poema Pai, que acho que é um dos poemas mais longos, que ele tem um número maior de versos, mas são, no geral, poemas assim, concisos, curtos, com alguns versos, como a gente vê, meio longos, outros curtos. E em termos de pontuação, na verdade eles parecem que tem uma pontuação assim ordinária, né? Eles usam, né, vírgula, ponto final, né? Todos os poemas parecem que tem ponto final e usam letra maiúscula quando tem que usar letra maiúscula e seguem com minúscula. Então, de uma maneira bem assim ordinária, como se
como a gente encontra geralmente, né, numa prosa, numa escrita mais formal, que é interessante, desde que, né, dos poemas que a gente tem lido aqui, né, a maioria ou não tem pontuação, ou tem uma pontuação bem mínima, né, assim, pontos assim estratégicos, né, ou precisos. Mas nesse caso não, da Micaela, não sei quais seriam as influências dela, eu não tenho, na verdade, o conhecimento esse tipo de conhecimento para estar dizendo, mas é interessante, né? Essas questões parecem óbvias, não? Parecem detalhes, como a gente fala, mas são realmente esses detalhes que a gente tem que sempre se surpreender com eles, né? É aí que a gente mantém o espírito poético, a atitude poética, que ao mesmo tempo está ligado com a atitude filosófica, né? Então, é realmente não deixar né, o cotidiano, o habitual, o ordinário, parecer ordinário, não, porque ali sempre tem uma história, tem uma estrutura, tem uma ideia, né, tem uma vontade, né, um desejo, uma função, e tudo isso sempre vai estar relacionado com a possibilidade de não ser assim, né, com a possibilidade de ser de uma outra maneira. E sobre o poema em si é super interessante, né? Então a gente vai encontrar alguns poemas assim, nessa tonalidade que parecem não dizer nada, ou passar uma notícia, uma informação, como se fosse, né, algo cotidiano, algo habitual, mas que se revela uma novidade, se revela o inesperado, se revela sim, a notícia em si, né? E eu ligo esses poemas assim, na verdade, com toda essa questão da informação em si, não? E de como a informação, ela não está ligada com a mensagem em si, com o significado, mas com o inesperado, né? E com a novidade, né? Tanto que, né, em inglês, na verdade, a gente tem essa ligação do news e do new, né? Então a notícia, né? Em inglês tem a palavra aí que tem a mesma palavra, né? Servindo tanto para novidade, novo, quanto para notícia. E, então isso é interessante. E aqui, e acho que aqui eu leio essa poesia e deixo ela me absorver, né? E eu busco, assim, né, interiorizá-la nesse sentido, né? Da ironia, né? Do inesperado, né? Do surpreendente, que vem de forma bem mínima, né? Bem, assim, sutil, por dizer. E aí é o tom poético, né? Realmente. Aí é onde, né, se tivesse, né, se faltasse um termo aqui, né, se faltasse uma palavra, né, isso poderia deixar de ser poema para se tornar uma simples notícia. Então, brilhante, né, é realmente legal nesse ponto, né. E daí, em termos de linguagem, né, tem a linguagem do descobrir, né? Descobrir que a faca corta tão bem as cenouras como os dedos. Então, esse descobrimento, não? Realmente essa coisa né, do inesperado, do filosófico, do investigativo, até do científico, né? Que é descobrir que nós outros também somos feitos de partes e podemos, né, ser destruídos se não tomamos cuidado com a questão da própria tecnologia, né? Então tem vários, né, ambiguidade das coisas, então várias coisas que a gente pode, não no poema que parece, né, não dizer nada, várias coisas que a gente pode ir mastigando, investigando e desfrutando, né, da leitura, né? Porque tudo isso é parte da leitura, né? Tudo isso é a leitura, né?
A leitura não termina no ponto final do poema, né? Ela segue, né? Segue nesse diálogo, né? Segue nessa conversa que a gente está tendo, né? Então, logo em seguida, a gente tem esse poema que chama-se Sufoco, que tem uma citação do Paul Auster, que diz: respirar é aceitar essa falta de ar. E o poema, em 3 versos, nos diz: respirar é também admitir que não há ar suficiente. Então, seguindo a mesma linha aí, né, de concisão, de parecer dizer pouco, para nos surpreender e a partir daí dizer mais do que a imagem do poema em si parece nos dizer, né? Agora tem esse poema que eu achei sensacional, talvez seja, para mim, na minha opinião, o poema melhor resolvido, o melhor poema do livro, mas essa é somente a minha opinião. Mas é o Contenção de Custos. É preciso diminuir de altura quando se envelhece, para que os familiares consigam um caixão de tamanho padrão e não tenham a necessidade de pagar um caixão mais caro. Quando se morre, já se dá muitos transtornos aos familiares. Se a morte puder ter um custo menor, melhor. Então, um poema, no meu ponto de vista, sensacional, né? Muito interessante, né? E ligado com essa questão, então, que vai estar presente também muito no poema, que é a questão da morte, não? É uma questão que vai transpassar o livro inteiro, né? E estará presente em quase todos os poemas, ou na maioria deles, e em formas diferentes, na verdade, né? Metafóricas, às vezes, né? Com a relação com o fogo, principalmente. Eu acho que eu acho que a questão do fogo ela vai aparecer em várias imagens aqui, né? Fogo, chama, luz, arder, queimar, em verão. Então, toda essa léxica não relacionada aqui com o fogo, né? Todos esses símbolos, essas derivações, né? Que também trazem, né? Para a energia em si, não? Para a questão da energia. Elas vão estar representadas em vários poemas aqui dentro do livro e na maioria das vezes com essa relação de estar se destruindo, de estar talvez se apagando, então vai ter essa relação. A mesma coisa com a palavra mar também, eu acredito. Vai ter muito uma relação com a questão sim, do se desfazer e com a questão da morte em si, né? E ligado, como a gente disse, com a questão da memória, né? Que eu acho que também está bem presente, né, no livro. A questão da memória e do passado, né? Sempre trazido realmente, feito uma leitura, né? Através dos olhos presentes da poeta. Então vamos seguir lendo outro poema. Então aqui logo depois, na verdade, de Contenção de Custos, a gente tem esse poema Incêndio, que tem aqui a palavra luz, né? Luz com luz também se apaga. Então uma imagem bem bonita, né? Luz com luz também se apaga. Desculpa. E na verdade talvez só com luz a luz se apague, né? Se podemos reconhecer aí, né, que tudo é meio energia e calor passando para ser frio, não? E aí não a coisa da entropia, né, também, né, que se sabe na física hoje, né, que todo elemento, né, ele está sendo sempre conduzido, né, a ser
destruído, né, ou transformado, né? Então essa impossibilidade de conter, né, a energia, né, de conter essas forças, né? Então nesse sentido, talvez realmente a luz ela só pode ser apagada através de outra força, né, de outra luz ou chama. Então acho que eu quero ir mais agora para o meio do livro. Então vou ler esse poema que chama-se Museu. Então temos aí novamente essa imagem, né, do museu como esse espaço, né, da memória como, né, o museu, né, também é algo que a gente pode pensar também bastante, né, dentro do poema como um símbolo, né, que não somente é guardador do passado, mas é um fazedor de símbolos, né? Então ele não somente nos apresenta o passado, mas ele nos apresenta uma certo tipo de passado, né? E uma certa história do passado, não? Então vamos ler aqui o museu. Museu. Seria bonita uma casa ardendo por dentro, viva, iluminada. Seria bonita se fosse um filme, uma montagem, um 007. Se não fôssemos nós, a casa a queimar. Então aqui um outro poema interessante que realmente está exemplificando isso, né, que a gente estava conversando aqui. Mas um poema também bem assim egocêntrico, não? Se a gente quiser ler, né, e fazer um questionamento, né, sobre o poema, não? Então seria bonita essa casa, né, ardendo por dentro, se não fôssemos nós essa casa a queimar. Então nós aqui, como imaginamos esse nós? Esse nós como humanidade, né? Esse nós como seres vivos, esse nós como os animais, esse nós como o universo. Então esse nós aqui tem essa ambiguidade, não, que a gente pode encontrar sempre nos poemas, não? E que tudo depende da nossa leitura, né? Da nossa mastigação desses poemas, não? E de como queremos tratá-los, não? E tudo isso, né, a gente faz não no sentimento de diminuir a qualidade de um poema, né? Diminuir a qualidade de um poeta, não é essa a intenção, né? Na verdade a intenção é ampliar, não a qualidade, né? É criticar na intenção realmente de multiplicar as possibilidades de um poema, né? E dessa forma multiplicar as nossas possibilidades como seres, né? As nossas possibilidades como experiência de vida, né? Então tem sempre essas ambiguidades, essas atitudes que a gente pode ter diante das nossas leituras. Então tem mais um poema que eu marquei aqui. Tem esse poema, chama-se Estratégias para Entrar e Sair de Crises. Então aqui, essa ideia, não, que parece até, né, uma autoajuda, né, um livro de autoajuda, um livro de economia, né, um livro assim, então, mais assim, acadêmico, científico, que não fosse um livro poético, não, mas que na verdade é o título de um poema, né? Então, estratégias para entrar e sair de crises. Então, e essa ironia, né, de que as estratégias não são somente para sair da crise, que é o que a gente pode encontrar, ou normalmente encontra, mas também são as estratégias para entrar
numa crise, né? E talvez uma delas seja essa, né? De viver em leituras de poemas. Eu acho que um pouco eu sou viciado em leituras de poemas porque eles me mantêm nessa crise, né? Nessa crise de sempre estar aí em luta comigo mesmo, não? E com as minhas possibilidades de existência, não? Então a crise é realmente, né, aquele espaço onde a novidade é possível, né? Novamente, a novidade, a informação, o inesperado. Então vamos ler aqui o poema. Entre na crise. Saia da crise. Entre na crise. Saia da crise. Entre na crise. Saia para beber. Então, aqui novamente a ironia, né? O inesperado, a surpresa e desde quando, porque a questão da informação, né, que vocês estão vendo é algo que me interessa muito, né? A história da informação inclusive eu tenho um livro aqui bem interessante. Então, não sei se vocês conhecem o James Clay. Então, Caos. Então, esse livro lida mais ou menos, não, com um pouco com a informação, mas ele tem um outro livro que fala realmente sobre a história da informação, não? E é algo que realmente me interessa, é algo que eu tenho estudado bastante, investigado. Então, me fez pensar, na verdade, com os últimos livros que eu tenho lido, né, a questão da repetição em si, não? Que muito da informação inesperada ela é feita através da repetição, né? Principalmente nesse mundo da computação que a gente se encontra, não? E como eu disse, geralmente essa informação, né, do inesperado, ela não está no significado da mensagem em si, né? Mas geralmente está na questão, né? Na questão de ser algo inesperado, né? De ser uma novidade. E aqui, na verdade, essa repetição desse poema, não? Ela vai criando essa novidade, não? Então, quer dizer, a última frase, o último verso desse poema, ele só é possível de se tornar interessante, de se tornar novidade, por causa de toda a repetição que veio antes, não? Então, toda essa repetição tem uma importância, não? É fundamental no resultado do poema, né? E ela também é importante, então, essa repetição, né? Onde que a gente poderia pensar que está a informação aí? Não está tanto no que ela está dizendo, mas no fato que ela está se repetindo, né? Então, talvez nesse se repetir é a informação, né? É meio confuso aqui, nem sei se eu estou sabendo explicar direito, mas é como se a informação se residisse entre no fato de que essa mensagem está sendo repetida, ou algo por estilo. Mas a gente tem que pensar melhor sobre isso. E vocês também podem parar um pouquinho sobre esses poemas, ou sobre quando vocês encontram, porque isso da repetição realmente está bem usado, né? A gente encontra bastante dentro da poesia contemporânea, né? Ou a poesia moderna, por assim dizer, né? Então eu acho que é algo interessante que a gente pode refletir melhor e tirar, né, novidades interessantes dessas ideias. E é isso aí. Talvez a gente possa já ir terminando essa conversa.
Não sei com qual poema terminar, na verdade. Eu acho que eu vou terminar com esse poema, que chama-se Poema em si. E é isso aí, espero que vocês tenham curtido, né? Desculpa. Antes que eu me esqueça, Micaela, obrigado, tá? Pelo livro, pela sua generosidade e gentileza. Gostei bastante do livro, né? Achei interessante, né? Ele me passou uma outra percepção, né? Da poesia. E me diverti, sim. Foi bom. Foi bom enquanto durou. Então é isso aí, espero que vocês também tenham curtido, né? Se vocês ainda não conhecem, né? Não leram Coração Cansado, vão lá, comprem, da Penalux. Penalux também parabéns, né? Mais uma vez por editar aí, mais um poeta. E isso aí, é isso aí. Até a próxima. Então o próximo livro que eu vou conversar com vocês aqui vai ser o Mastodontes na Sala de Espera, do Bruno Brum. Um livro de 2013. Esse daqui, por sinal, eu acho que é do ano passado, 2020. Tem uma foto bonita aqui, legal, simpática, acho que é da Micaela, né? Com certeza. E é isso aí, espero que vocês tenham curtido, então. Até a próxima. Leiam poesia, vivam uma vida fantástica e a gente se encontra aqui no pub, no próximo pub. Um abraço, cuidem-se, fiquem em casa, você tem que ficar em casa, que nem eu, aqui em Londres, estou em lockdown ainda. E esperando, né, realmente, para ver essa nossa situação. E depois que ela passar, como eu já conversei algumas vezes aqui, falei, talvez tenha a possibilidade de a gente fazer nos pub, né, históricos aqui, muitas vezes relacionados com muita literatura, né, os pubs daqui. Então, fica aí para um possível futuro, ler a poesia brasileira contemporânea dentro dos pubs. Beleza? Tá, obrigado novamente. Fiquem aí com o último poema da Mick. Poema chamado Poema e dedicado para Yasmin Nigri. Poema. Este pedaço de corpo sempre pronto para a queda. Este espaço no vazio, olhos vermelhos na floresta. Um modo de solidão.